Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sexta-feira, dia 10 de outubro. Eu sou o Padre Tiago. Esta é a nossa palavra de fé. Acompanhe conosco de segunda a sexta o Evangelho de cada dia. Compartilhe, adicione também as nossas redes sociais, inscreva-se nos nossos canais, ative o sininho das notificações e, claro, seja um evangelizador. Meditaremos com Lucas, capítulo 11, dos versículos 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou, então quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Meus irmãos, vejam que Jesus hoje é acusado de estar agindo por conta do mal, por uma ação demoníaca de Beelzebu. Vejam que quem acusa Jesus está incomodado com o seu tipo de pregação. Algo muito parecido com aquilo que a gente vê hoje. Alguma coisa que nos desagrada, nós dizemos que é demoníaca. Se alguma coisa nos agrada, nós achamos que é de Deus. Mas Jesus não age para agradar ninguém e Deus nunca age pensando apenas em nos agradar. Deus age pensando na nossa salvação. Jesus age pregando a verdade, pregando o reino. E claro, isso incomoda um grande grupo de pessoas que era privilegiada na época. Um grupo de pessoas que não queria a conversão, mas usava da lei em benefício próprio. Por isso, Jesus vem mostrar que a ação do demônio é sempre uma ação de divisão, uma ação que provoca uma segmentação entre as pessoas, que divide as pessoas entre puras e impuras, entre sábias e ignorantes, entre santas e pecadoras. O demônio é especialista em criar rótulos. Grave isso no seu coração. O demônio é especialista em criar rótulos, em fazer você acreditar que umas pessoas são melhores que as outras, inclusive tentando você acreditar que você é melhor que outra pessoa. Melhor que outra pessoa porque talvez você vai à igreja, porque você reza, porque você contribui com o dízimo. Isso não te faz melhor que ninguém. Isso são obrigações nossas. O demônio não distingue as pessoas entre aquelas que seguem o caminho ou não. O demônio faz distinção por aquilo que as pessoas têm e faz você acreditar que umas pessoas são melhores que as outras por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas sabem. Deus não nos olha assim. Deus não nos divide. Deus nos une. Deus não nos olha com um preconceito, Deus não nos rotula como os homens rotulam. Deus não nos coloca em caixas com nomes e significados que tentam nos colocar numa hierarquia de valores. Deus nos ama como nós somos. Isso é uma grande loucura aos olhos dos judeus fariseus da época. Isso continua sendo uma loucura hoje para aqueles que apostam no amor. Para aqueles que amam, rotular alguém é incabível. Para aqueles que desejam viver o amor,
distinguir as pessoas por aquilo que elas são, por sua natureza, por sua condição social, de fato é uma grande loucura. Por isso, a ação de Jesus derrota o demônio, pois derrota toda tentativa de religiosidade que tenta rotular alguns como certos e outros como errados. Prestem bem atenção. No reino de Deus, há espaço para todos e ninguém pode ser deixado de fora. Deus quer nos salvar. Para Deus todos têm ainda uma chance e ninguém merece um rótulo que não possa ser tirado. Por isso, no reino de Deus, não há espaço para o preconceito, de qualquer forma que seja. Meu irmão, se um dia você já sofreu com preconceito, seja ele étnico, seja ele racial, seja ele por condição social, seja ele qual for, saiba que esse preconceito não vem de Deus. Se alguma pessoa, por mais religiosa que fosse, um dia também te tratou com preconceito, lembre-se, um dia ela prestará contas a Deus. Prestaremos contas a Deus por todo o preconceito desferido contra o próximo, por todo o rótulo que colocamos em outras pessoas, por todas as vezes em que tentamos reduzir o próximo ao tamanho da nossa ignorância. Que Deus nos livre de uma vida preconceituosa, que saibamos olhá-los como Jesus olhou, com misericórdia e não com condenação. Deus condena o pecado, mas ama infinitamente o pecador. Deus abençoe o seu final de semana. Deus abençoe a nossa festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que quis ter a cor da nossa gente, quis ser negra, como tantos e tantos negros que são muitas vezes também vítimas do preconceito em nosso país. Que a padroeira do Brasil interceda por nós e nos faça seguir Jesus. Até a próxima!